Good morning, everyone. Bom dia a todos. Happy Sabbath. Feliz sábado. Or good day, depending on time zone for you. Ou um bom dia, dependendo do seu horário. This is the last day of presentation for this camp meeting. Esse é o último dia de apresentação nessa campal. So to start it, Então, para começar, I'm going to invite you to kneel for a prayer. eu vou convidá-los a se ajoelharem para uma oração. Dear God, Querido Senhor, we thank you for this Sabbath day that you're giving us. nós te agradecemos por esse dia de sábado que o Senhor nos concede. Lord, as these messages are coming to us, Senhor, à medida que essas mensagens vão chegando até nós, messages that are so important for us, as mensagens que são tão importantes para nós, I pray that you may help us to understand their importance. eu oro para que o Senhor nos ajude a entender a sua importância. And to really have the mindsets that you want us to have. E para realmente podermos ter a mentalidade que o Senhor espera de nós. I pray for myself and all the other speakers today. Eu oro por mim e todos os outros palestrantes de hoje. Be also with the technical part and the translators. Também oro pela parte técnica e os tradutores. So that everything can run smoothly. Para que tudo possa correr bem. I pray in Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amen. Amém. So several topics have been discussed at this camp meeting so far. Até aqui, vários tópicos têm sido falados nessa campal. Elder Perminder has been talking about a lot of different issues, even though he related it to gender in general. O ancião Parminda tem falado de vários assuntos, embora ele esteja relacionando no geral. And interestingly enough, E é interessante is that a lot of the topic he's been talking about que o assunto que ele está falando are topics that I'm going to mention also today. são tópicos que eu também vou mencionar hoje. So that's been a good introduction for us to remember those ideas and to have them in our minds. Então foi uma boa forma da gente lembrar as coisas e ter isso na nossa mente. So if we look back the last couple of years, Então, se nós olharmos para trás, para alguns anos, knowledge has arrived way quicker, way faster, o tempo passou bem rápido than it ever has in our 30 years of history. muito mais do que esses últimos 30 anos de Now, história. of course, the fact that knowledge arrives faster E embora esse conhecimento tenha chegado rápido, means that we have more information to assimilate faster too. significa que nós também temos mais informação para assimilar as coisas ainda mais rápido. And for many of us, it means that it can be hard. Mas para muitos de nós isso também pode ser duro. We don't have that gap of months or even years that we had before. Nós não temos um espaço de meses ou de anos como nós tínhamos antes To understand a topic. para vermos And certos so for many tópicos. of us, it can seem rushed. Então, para alguns de nós, tudo agora pode parecer muito apressado. We can be confused, Nós podemos ficar confusos. or we don't even understand anything. Ou então a gente nem sequer entende as coisas. And it seems like for many of us, the topics coming through, or for some of us at least, the topics that are coming through, Então, para alguns de nós, os tópicos que têm sido vistos, ou que estão chegando até nós, that they don't have a foundation.
Eles às vezes parecem que não têm fundamento, or they come out of nowhere. ou que saem do nada. And I'm sure you've heard the question a lot of times. E eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes uma pergunta: What's your proof for that? qual é a sua prova para isso? Give me a Bible verse. Me dê um verso bíblico. Now, today we know that the topic that's really on everyone's mind E hoje em dia nós sabemos que o tópico que está nas mentes de todos is homosexuality. é o da homossexualidade. But not only homosexuality, Mas não só a homossexualidade, but the religious marriage of homosexuals. mas o casamento religioso de homossexuais. The presentation of the two elders so far As apresentações dos nossos dois anciãos até aqui were meant to make us understand era para nos fazer entender that it's deeper than just the LGBTQ+ question. que é muito mais profundo do que apenas a pergunta da questão do LGBT. And that we're in the dispensation of gender. E que nós estamos numa dispensação de gênero. So I would like us today to take a step back. Então, hoje eu gostaria que a gente voltasse um passo atrás And look how we got there. e possamos olhar para como nós chegamos até aí. To basically go back to the history of the movement that we all know. Basicamente, voltar atrás à história de um movimento que todos nós já conhecemos. And try to understand how we go from the model of marriage given in Genesis E tentar entender como é que nós vamos do modelo de casamento que é dado em Gênesis to a 2021 model para um modelo de 2021 that is opposed, we can think, to that idea. que é oposto, podemos pensar assim, a essa ideia. And so the steps that lead us from that point A to point B. Então, os passos que levam do ponto A ao ponto B. I'm just gonna. So I'm just writing down the two ideas, the 2 points we're trying to see today. Então, eu estou apenas escrevendo os 2 pontos ou as 2 ideias que nós queremos ver hoje. So we have the marriage in Eden, that is man and woman. Temos o ponto A, que é o casamento no Éden, homem e mulher. And where we are today, marriage model in 2021. O ponto B, que é onde nós nos encontramos hoje, que é o modelo de casamento de I'm not going to write everything, 2021. but M plus M is men plus men, woman, and then woman plus woman. E eu vou escrever homem e homem, mulher com mulher. And of course, men plus woman too, obviously. E claro, também nós incluímos, obviamente, homem e mulher. But what we want to see in that transition from one model to the other Mas o que nós queremos ver nessa transição de um modelo para o outro is how is methodology linked to that topic. é como é que a metodologia está linkada a esse tópico. So, first we're going to trace the line of the priests. Então, primeiro nós vamos traçar a linha dos sacerdotes. So I'm just going to place in it the different dispensations we have according to the agriculture model. Então, eu vou colocar isso nas dispensações diferentes, de acordo com o modelo que nós temos da agricultura. Temos o arar. Temos a chuva temporal. A chuva serôdia. E a colheita. So we have plowing from 99 to 911.
Temos o arar desde 1989 ao 11 de And setembro. early rain, latter rain, and harvest. Chuva temporal, chuva serôdia e a colheita. So we are in this dispensation right now, Nós agora estamos nessa dispensação, a da colheita. dispensation of harvest. And we want to look at how we arrived to the topic of homosexuality from that line. E nós queremos saber como é que nós chegamos, a partir dessa linha, ao tópico da homossexualidade. In that dispensation here from 2014 to 2019, Nessa dispensação aqui, de 2014 a 2019, que é a da chuva serôdia, our midnight cry message arrives. a nossa mensagem do clamor da meia-noite, ela chega. And it allows us to understand E ela Two nos streams of permite information. entender duas fontes de informação. And from those two streams of information, E dessas duas fontes de informação, we are then led to understand equality. nós somos então levados ao entendimento da igualdade. So without entering into the whole details of the message itself, Então, nós não estamos entrando em todos os detalhes da mensagem em si, from that understanding, three main topics are introduced. mas desses detalhes, três tópicos importantes são introduzidos. So we have racism, Temos então o racismo, sexism, temos o sexismo and homophobia. e homofobia. And yet in that dispensation, E aqui nessa dispensação, only these two apenas esses were dois, discussed, really. o racismo e o sexismo, é que foram realmente discutidos Or developed. ou desenvolvidos. That topic was quickly mentioned, Esse tópico foi mencionado, but it wasn't developed. mas não foi desenvolvido. Now, why? Agora a pergunta é, por quê? So it was basically because we were so behind on sexism itself Basicamente é porque nós estávamos tão atrás com a mensagem de igualdade that it was not possible for us to arrive to even that topic of homophobia. que não era possível a gente chegar a esse tópico de homofobia. If we can say it that way, it would have killed us before time. Se vocês conseguem enxergar dessa forma, isso teria nos matado But antes do still, tempo. it was present in that dispensation. Mas ainda estava presente nessa dispensação. And then later on, Elder Perminder described it, as he described this earlier, E mais tarde, o Ansel Parmina descreve da forma que eu the descrevi nas 14th palestras, Amendment led us to develop that topic. onde a 14ª emenda nos ajudou a desenvolver esse tópico. But what was it? Why am I so emphasizing that point? Mas por que eu estou enfatizando esse ponto? That the topic of homophobia had to be there in the last dispensation. De que o tópico de homofobia tinha que estar presente na última dispensação. And it's because of the model of agriculture that we laid. E é por causa do modelo de agricultura que nós aqui colocamos. So for translators, it's the two first verses in the notes. Então, vamos we're agora gonna ler alguns versos bíblicos. two verses real quick. 1 Samuel 12:17. 1 de Samuel 12:17, And Proverbs 26:1. depois Provérbios 26:1. Então a primeira leitura é So 1 1 Samuel Samuel says, "Is it not wheat 12:17. harvest today? I will call unto the Lord, and he shall send thunder and rain, that ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the Lord. I'm asking you, a king."
Não é a colheita do trigo para o dia? Eu clamarei ao Senhor e ele enviará trovões e chuva para que percebais e vejais que é grande a vossa maldade, que fizeste aos olhos do Senhor, ao pedir-vos um rei. 1 de Samuel So we 12, can see that 17. here, rain is not supposed to come, but it's going to come as a punishment for their behavior. Então aqui a gente vê que a chuva não era para vir, mas ela vem por causa do castigo pelo seu comportamento. Proverbs 26, as snow in summer and as rain is in harvest, so honor is not seemly for a fool. Provérbios 26:1. Como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim a honra não é parecida com a de um tolo. So rain is not supposed to come during harvest. Então a chuva não era suposto chegar no tempo da colheita. During harvest, Durante a colheita, the people collect what the rain gave them beforehand. as pessoas colhiam aquilo que a chuva lhes davam antes do tempo. So that rain, the message of God, Então essa chuva que era a mensagem de Deus, cannot come during the time of harvest. não pode vir durante o tempo de colheita. Here we have no new message. Aqui nós não temos nenhuma nova mensagem. But if there's no new message during this dispensation, E se não há mensagem nova durante essa dispensação, basically that means that we have to die of hunger then. basicamente isso significa que a gente tem que morrer à fome, então. And that's not the case. We're not supposed to die of hunger. E esse não é o caso. A gente não deveria estar morrendo de fome. So therefore, we have to eat what the rain gave us beforehand. Então, assim sendo, nós precisamos comer aquilo que a chuva nos dá antes do tempo. That's why homosexuality had to arrive in the last dispensation. E é por isso que a homossexualidade ela teve que vir na última dispensação. Because even though it wasn't developed, porque ainda que não estivesse desenvolvida, because no new message can arrive during harvest, por causa do fato de que nenhuma mensagem nova pode chegar durante we a needed to colheita, have that topic already there nós for that message to be our message now. Nós precisávamos já ter essa mensagem nesse lugar para que essa mensagem fosse hoje a nossa mensagem, o nosso And tópico. that topic of homosexuality, E esse tópico da homossexualidade, combined with sexism, juntamente com o sexismo, is giving us a dispensational message of gender right now. nos dá uma mensagem dispensacional de gênero. So from the understanding of that line we just put of the priests, Então, com esse entendimento da linha que nós acabamos de colocar dos sacerdotes, we got a new line. nós temos uma linha nova. A line of progression from Eden to Eden. Uma linha de progressão que vai do Éden ao Éden. That journey from perfection to perfection, essa jornada que vai de perfeição em perfeição, with the sin problem in the middle. com o problema do pecado bem no meio. So that line is given to us in 2019. Essa linha é nos dada em 2019. So I'm going to draw real quick. Então eu vou desenhar aqui bem rapidamente. So we have four main dispensations, four main stories that are present and that we can see in this line. Nós temos 4 dispensações principais, 4 histórias principais que a gente consegue ver nessa linha. So we have Moses, the story of the Alpha of Israel. Nós temos Moisés, que é a história alfa de Israel antigo. The Omega of ancient Israel, Jesus. O ômega de Israel antigo, que foi a história de Jesus. The Millerites, Alpha of modern Israel. A história milerita, que é a história alfa de Israel moderno. And us, the 144,000. E temos nós, os 144.000. And now after we have the 1,000 years.
E depois disso, nós temos os 1000 anos, before coming back to Eden. antes de regressar ao Éden. So this line was given to us in August 2019. Então, essa linha foi dada a nós a 19 de agosto de 2019, in Germany at the International Camp Meeting. na Alemanha, na Campal Internacional. And that line was drawn so that we could understand racism and sexism. E essa linha foi desenhada para que a gente entendesse o sexismo e o racismo. Now, the reason why Então, a razão received pela that qual nós recebemos essa linha is that up to now, é porque até hoje we were cutting lines. nós estávamos cortando as linhas. We were putting them one under the other. Nós estávamos colocando uma embaixo da outra. And we didn't have that notion of a progressive line to show a progressive point. E nós não tínhamos a noção de uma linha progressiva para mostrar um ponto progressivo. Understanding of dispensationalism. E a questão do We didn't have dispensacionalismo. that idea of dispensationalism. Não tínhamos essa ideia de So dispensacionalismo. now that line is given to us so that we can understand dispensational issues. Então, essa linha é nos dada para que a gente possa entender questões de dispensação. So now that we've presented a little bit those lines, Então, agora que nós já apresentamos um pouco essas linhas, because we said that this line is about progression, porque nós dissemos que essas linhas têm a ver com progressão, let's try to think of the progression that actually happened. vamos tentar pensar, na verdade, sobre a progressão que realmente aconteceu. We're not going to enter into the very details of racism and sexism, Nós não vamos entrar nos detalhes de racismo e sexismo, but we're just going to try to get the main ideas, the principle behind it. mas nós vamos tentar pegar nas ideias principais que estão por trás disso. So it's a line of progression. So what is supposed to happen? Então, se é uma linha de progressão, o que deveria acontecer? Progression. Progression is supposed to happen. Progressão, certo? A progressão deveria acontecer. So us, we're here. Então, nós que estamos aqui, I'm going to put a little guy. 144 So we're mil, here in that last dispensation, the 144,000. nós estamos aqui nessa última dispensação como 144 mil. And as we are in the end of that progressive line, E como nós estamos no final dessa linha de progressão, obviously mindset, norms, and laws are going to be different from the beginning. obviamente que as regras e as leis vão ser diferentes daquilo que elas eram no início. Até a mentalidade. Because we are in a progressive line. Porque nós estamos numa linha de progressão. If you think of it as a journey to go somewhere, Se você pensar nisso como uma jornada onde você está indo a algum lugar, if you are here, se você está aqui, you can't be here. você não pode estar aqui. Like physically, you can't be here. Fisicamente, você não pode estar ali. And for us in our mindset, it's the same. E para nós, na nossa mentalidade, é a mesma coisa. So here, Então, aqui, we are in a new time period, obviously. nós, obviamente, estamos num novo período de tempo. Like every new dispensation was a new time period for their time. E a cada dispensação era um novo período de tempo Every new para o seu dispensation tempo. was a new time period every time. Então, cada dispensação era um novo período de tempo toda vez. So we have new rules, Nós temos novas regras, new laws, novas leis and new codes of society, e novos códigos na sociedade. new mindsets also.
e também uma nova mentalidade, and new values novos valores, because we are progressing. porque nós estamos progredindo. Now, the following question I want to ask you, Então, a seguinte pergunta que eu quero fazer, I'm not trying to answer it necessarily, eu não estou tentando necessariamente responder a isso, but I want you to think about it. mas eu quero que vocês pensem sobre isso. So, do you think in our dispensation right here, Então, vocês acham que na nossa dispensação aqui, based on what we've just seen, baseado naquilo que nós acabamos de ver, do you think the inspired texts written in those dispensations vocês acham que os textos escritos ou inspirados nessas dispensações, do you think they can lead us or help us understand topics now? será que vocês acham que eles podem nos guiar e nos ajudar a entender os tópicos de hoje? Those texts that were written with different codes of society, Esses textos que foram escritos com códigos diferentes de sociedade, can they back up our understanding today? será que eles podem ser o nosso backup do nosso entendimento hoje em dia? And can we actually find in the Bible texts to explain our beliefs in this dispensation? E será que a gente consegue achar na Bíblia textos que possam apoiar as nossas crenças hoje em dia? Now, when I say can we use those texts today? Quando eu digo, será que podemos usar esses textos hoje? Remember, we are in a line of progression and dispensations. Lembre-se que nós estamos numa linha de progressão, em So dispensação. I'm not talking about the topics in the Bible that are not dispensational. Então, eu não estou falando dos tópicos na Bíblia que não são dispensacionais. But regarding the topics that are, Mas nós estamos falando de tópicos que são. can we use texts back then for us today? Será que nós podemos usar os textos que eram usados antigamente para os dias de So hoje? remember, we're trying to understand how we got from A to B. Então, lembre-se, nós estamos tentando entender como é que nós chegamos do ponto A ao ponto B. And how methodology is what helps us to do that. E como a metodologia é o que nos ajuda a fazer isso. So, as we said, we have a progression line. Então, tal como nós dissemos, nós temos uma linha de progressão. Progression means that there's change, Progressão significa que existe mudança, an evolution of understanding, uma evolução no conhecimento, of beliefs and of mindset. de crenças e mentalidades. So we're going to read for translators' first quote. Então, nós agora vamos ler uma citação. I'm going to write it somewhere for you. Eu it's vou a known escrever quote. aqui. 1888. É uma citação bem conhecida, que é de I mean, it's a 1888. quote that is well known. That's what I meant, sorry. É uma citação que já é bem conhecida. So it's from the 1888 materials. É dos materiais de 1888, 133.2. 133.2. Just a sentence in that paragraph. Vamos ler apenas uma sentença desse So parágrafo. remember, we said we are in the line of progression. Lembre-se que nós dissemos que nós estamos então numa linha de progressão. And I asked the question, in that progression line, E eu fiz a pergunta, nessa linha de progressão, do we think that texts written for past generations será que a gente acha que os textos que foram escritos para gerações can passadas still apply to us? ainda se podem aplicar a nós? So keep that in mind and let's read the quote. Mantenham isso em mente e vamos ler então a citação. That which God gives his servant to speak today would not perhaps have been present truth 20 years ago, but it is God's message for this time. O que Deus dá aos seus servos para falar hoje, talvez não fosse verdade há 20 anos atrás, mas é a mensagem de Deus para este tempo. So that quote, we've been using that quote a lot some years ago.
Nós temos usado bastante essa citação já há alguns anos. And I feel like that's a quote I would maybe use for Adventists to explain the progression of present truth. E eu acho que isso seria uma citação que eu iria usar para explicar aos adventistas da verdade presente dentro dessa progressão. And here she says, okay, present truth 20 years ago is maybe not present truth today. E ela então diz que a verdade presente de há 20 anos atrás talvez não seja a verdade presente para este tempo. Or actually she says, what God is giving us today, Ou então ela está dizendo que o que Deus nos está dando what he hoje, speaks and what he says to us, o que ele fala e o que ele nos diz, was not present truth back then, não era a verdade presente lá atrás, but it's still God's message. que ainda é a mensagem de Deus. So why do we have this entire reaction to that message then? Então, por que nós temos essa reação em relação a essa mensagem? So we know that at each increase of knowledge, Nós sabemos que a cada aumento de conhecimento, so here, increase of knowledge, aumento de conhecimento, at each increase of knowledge, there's a fight. a cada aumento de conhecimento nós temos uma briga, A struggle. uma dificuldade ou uma luta. Now, why? Por quê? Because, of course, increase of knowledge means there's an increase of light. Porque o aumento de conhecimento, claro que significa que existe um aumento de luz, And that new light which comes e essa nova luz que vem, isn't, it requires us to leave behind our wrong beliefs. ele requer que a gente deixe para trás as nossas crenças erradas. Because that light is not in agreement. It's a light meant to change our understanding. Porque é uma luz que deve mudar o nosso conhecimento. And so we need to leave behind those wrong acquired beliefs. Então, nós precisamos deixar para trás essas crenças erradas que nós adquirimos. Remember the vision of the path? Lembre-se da visão do caminho. In order to accept what God gives us, and Para that is podermos correct, aceitar aquilo que Deus nos dá, que é correto. and that is a struggle. E essa é a dificuldade. And so that struggle is where we find ourselves on the question and definition of marriage. E essa dificuldade é quando a gente chega a essa questão sobre a definição de casamento. So even though we are in a formalization, Então, ainda que a gente esteja na formalização, we're still struggling. nós ainda estamos passando por dificuldade. We have acquired beliefs Nós adquirimos crenças that are false and conservative. que são falsas e são conservadoras. And so we need to let go of that understanding to accept the new meaning of marriage. E nós então precisamos largar isso para entendermos o novo conceito de casamento, o novo significado. Now, when I say new meaning of marriage, Agora, quando eu digo novo significado de casamento, it doesn't mean that it's in opposition to the past isso element. não significa que está em oposição à crença passada. So, position A, Então, a posição A, the definition of marriage as we understand it in Eden, a definição de casamento tal como nós entendemos do Éden, is man and woman. é de homem e mulher. You can easily read texts in Genesis 1 and 2 Vocês facilmente podem ler os textos de Gênesis 1 e that 2 show it. que mostram isso. God created male and female. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. And therefore, that's the understanding of a normal couple, a normal marriage that we're going to carry for the rest of the Bible. Então, claro que esse é o entendimento normal de casal e que a gente vai carregar por toda a Bíblia. And through the whole of history even. E claro que através de toda a história também. But now, Mas agora, in 2021,
Em 2021, God says, no, it can be also man and man, woman and woman. Deus diz, claro que pode ser homem com homem, mulher com mulher. So it suddenly seems like it's an opposite model. Mas, do nada, isso pode parecer que é um modelo oposto. But we're actually going to see that it's complementary. Mas, na verdade, nós vamos ver que é algo complementar. So first we have the definition of Eden, which is man and man. Então, primeiro nós temos a definição do Éden, que é homem com homem. And we say, okay, this E nós dizemos, tudo bem, isso aqui, that's all I can see. isso é tudo que eu consigo ver. That's all I can see because that's the only thing that's given to us. Isso é a única coisa que eu consigo ver porque só isso me foi dado. Therefore, Assim sendo, it's all that there is. é tudo que há. Tudo que existe. Because it's all I can see, Porque é tudo que eu consigo enxergar. therefore it's all that there is. Então, é só isso que existe. That's where we get into the synecdoche. E é aí que nós entramos What you nessa see sinédoque. Tudo que você vê is all that there is. é tudo que existe. But of course, we know that it's not the case. Mas nós sabemos que esse não é o caso. So many examples of like different topics Tantos exemplos de tópicos de diferentes show us that when we see something and we think it's the entirety, it isn't. mostram que quando nós vemos algo e achamos que só existe aquilo, isso não é verdade. Elder Perminder talked about the fast and slow brain during this camp meeting. O Ansel Parminda falou do cérebro rápido e cérebro lento durante essa campal. And we see it in action here. E nós vemos isso em ação aqui. Our fast brain sees something O nosso cérebro rápido vê algo and wants to assimilate and react to it immediately. e quer assimilar e reagir a isso imediatamente. It doesn't like gaps, so it wants to fill in everything. Eu tenho lacunas, então quer preencher tudo. It doesn't like gaps or like Eles não gostam das lacunas, então quer preencher tudo. and it wants to assimilate it just as it sees it. E então quer assimilar apenas da forma que está enxergando. And that's where a slow brain comes in handy. E é aí que entra o nosso If we're cérebro willing to let it lento. work, E se nós estivermos dispostos a deixá-lo funcionar, to help us take a step back para nos ajudar a tomar um passo atrás and consider things more thoroughly. e considerar as coisas de forma mais acurada. And look at the entirety of things. E olhar para o todo das coisas. So it's the same thing here. E é a mesma coisa aqui. In 2021, Em 2021, God is telling us Deus está nos dizendo what we see here que o que nós vemos aqui isn't all that there is. não é tudo o que há, o que existe. And as we said it, at each increase of knowledge, Como nós dissemos, a cada aumento de conhecimento, God is showing us Deus nos mostra that what we think we know que aquilo que a gente acha que nós sabemos isn't everything that there is. não é tudo o que existe. And he tells us to move into a different mode of thinking E ele diz que nós precisamos mudar essa forma de pensar, the idea of God, the cataphatic idea of a positive God, essa ideia catafásica de Deus, esse a tipo God de who modelo. accepts homosexuals, Mas ver como um Deus que aceita homossexuais, a God who isn't homophobic,
Deus que não é homofóbico. and the idea that we can marry those homosexuals. E a ideia de que nós podemos casar esses homossexuais. Now, there really is that change of mindset from synecdoche, Existe realmente essa mudança de pensamento de uma sinédoque, where we think that everything we can see is all that there is, onde nós achamos que tudo que vemos é só o que há, to a wholesome understanding of marriage. para conhecimento do que é o casamento And an understanding of a cataphatic God. e o entendimento de Deus catafásico. From the line of Eden to Eden, Da linha Éden ao Éden, it's actually the Midnight Cry message que é, na verdade, a mensagem do clamor da meia-noite, that led us to understand that we are in the dispensation of marriage. que nos leva a entender que nós estamos na dispensação do casamento. If you remember last camp meeting, I think it was at the IPR camp meeting. Se vocês lembrarem da última campal, que eu acho que foi a do IPR, que é dos Estados Unidos, Elder Tess, I believe it was in the last presentation, she talked about marriage, the marriage of Cana. eu acho que foi a Ancia Tess que falou na última apresentação do casamento de Canaã. And she explained that it was the topic. We are in that dispensation of marriage. E ela explicou que esse é o tópico porque nós estamos na dispensação do casamento. And she traced the line, so I'm just going to trace it real quick. You can go back to her study for reference because I'm not going to have the time to go back into it. Eu vou traçar essa linha bem rapidamente, mas para referência vocês podem voltar atrás ao estudo da Ancia And Tess, porque eu não vou ter here we tempo. have Cana. Então aqui nós temos Canaã. And so we have 1989, 9/11, 2014, 19, sorry, and 21. 1979, 11 de setembro de 2014, 2019 And so, 2021. Elder Tess explained the history of Cana in that line. Então, a Ancia Tess explicou a história de Canaã nessa linha. And therefore, the marriage at Cana is the dispensation we're entering. E assim sendo, esse casamento em Canaã é a dispensação em que nós estamos entrando. So we're entering a time when marriage is the topic. Então, nós estamos entrando no período de tempo onde casamento é o tópico. But it's not civil marriage, Mas não é um casamento civil, because we're talking about homosexuals right now. porque no momento nós estamos falando de homossexuais. It's because civil marriage for homosexuals Mas é porque o casamento civil para homossexuais was in 2015 foi aprovado em 2015 with Obama. com as leis de Obama. So if God is showing us another marriage here, Então, se Deus nos está mostrando agora um outro casamento aqui, it can't be the civil marriage. não pode ser o casamento civil. It can't be the same. It has to be religious marriage. Não pode ser o mesmo casamento. Agora tem que ser um casamento religioso. So we're going to look at an example real quick. Nós vamos então olhar para um exemplo bem rapidamente. We're going to look at the arrival of the message of the Sabbath. Vamos olhar para a chegada da mensagem do sábado. So we have Millerite line. Nós temos então a linha milerita. I'm not going to put all the waymarks. I'm going to put like some of the main ones. Não vou pôr todos os marcos, vou pôr apenas alguns. We know that Ellen and James White Nós sabemos que Ellen e Tiago White accepted the Sabbath truth in 1846. aceitaram a verdade do sábado em 1846. Here I'm going to put Sabbath. Aqui eu vou colocar sábado.
we know that it arrived a little bit earlier, actually, through a couple people. Nós sabemos que, na verdade, chegou um pouquinho mais cedo através de duas pessoas. Some of you may remember Rachel Oakes. Talvez alguns de vocês vão lembrar da Rachel Oakes. I'm not sure if she was a Baptist, but she basically was one of the first one who accepted the Sabbath. Eu não sei se ela era batista, mas na verdade foi uma das primeiras a aceitar o sábado. And before that time, what they understood Então, o que eles entenderam was Sunday. foi o domingo. For them, Para eles, it was all that there was. era tudo o que havia. It was their truth. But Rachel Oakes Mas a Rachel Oakes basically said, basicamente disse: no, I'm going to go further than what I think I know. eu vou além daquilo que eu acho que eu sei. Then Bates brought the light to Ellen and James White. Então, o Bates traz a luz para Ellen White e Tiago White, But they had to study and accept it. onde eles tiveram que estudar e aceitar. Now, what did they study to understand Sabbath? Então, o que é o estudo deles para agora aceitarem o sábado? The inspiration, the Bible. É inspiração na Bíblia. And they studied it. They could study the Bible E eles podiam sim estudar a Bíblia, because Sabbath is not a dispensational message. porque o sábado não era uma mensagem dispensacional. So what the Bible says about it Então, o que a Bíblia diz em relação a isso is what it says. é o que diz. But for us, Mas para nós, as we're looking at all those topics about marriage, como nós estamos olhando para todos esses tópicos de casamento, we can't use inspiration. nós não podemos usar a inspiração. Because if we do use inspiration on those dispensational topics, Porque se nós formos usar a inspiração nesses tópicos de dispensação, if we use inspiration on those dispensational topics, se nós usamos a inspiração nesses tópicos dispensacionais, we are gonna arrive to conclusions nós vamos chegar a conclusões that were meant to be truths for that time, que For that isso time. deveria ser apenas verdade para aquele tempo, for the time that they were written in. para o tempo em que elas foram escritas. So, Sabbath and marriage Então, o sábado e o casamento are twin institutions. são instituições gêmeas. So it shouldn't surprise us to see a similar pattern. Então, nós não deveríamos estar surpresos ao ver o mesmo padrão similar. Even though, as I said, Sabbath is a dispensational issue and is not a dispensational issue, and marriage is. Embora que eu tenha dito que sábado é uma questão de dispensação e também não é uma questão de dispensação e o casamento So é. our understanding, the Millerites' understanding rather, Então, o entendimento dos mileritas on the Sabbath em relação ao sábado was wrong. estava And it was errado, actually opposite of what they believed. que era, na verdade, oposto àquilo que eles acreditavam. So for us on marriage, Então, para nós, com o casamento, would it be that much of a surprise será que seria, assim, uma grande if surpresa our understanding of the topic is actually wrong? se o nosso entendimento em relação a esse tópico estivesse errado? I'm just going to write Millerites here for the line. Vou escrever mileritas aqui, nessa linha. So the Millerites had to follow steps. Então, os mileritas, eles tinham que seguir passos. First, they were against the truth. Primeiro, eles estavam contra a verdade. Now, not that they were willingly against the truth, but
they did not understand the truth, they were against it. Não que era a vontade de Deus estar contra a vontade, mas era porque And they had to involuntariamente eles study não conheciam a verdade. Então eles tinham que estudar and then accept. e depois aceitar. And for us, it's the same thing. We have to study. Para nós é a mesma coisa, nós precisamos estudar. So if we say we have to study, Então, se nós dizemos nós temos que estudar, we can't be studying inspiration, nós não podemos estar apenas estudando a or at least inspiração. not on those dispensational issues. Pelo menos não nessas questões dispensacionais. Because it's through methodology now that we have to accept that light. Porque agora é através da metodologia que nós temos que aceitar essa luz. And we cannot take those texts about those topics E nós não podemos pegar nesses textos em relação a esses tópicos, literalmente. And because those topics are dispensational, E por causa desses tópicos serem dispensacionais, we don't have any writing for them. nós não temos escritos para eles. We're going to use a last example. Nós vamos usar um último exemplo. So here we had an example Então, aqui nós tínhamos um exemplo how they move from one idea to the other. de como eles vão de uma ideia para outra. And they use the Bible. E eles usaram a Bíblia. They use the Bible as their proofs. Eles usaram a Bíblia como sua prova. And let's go to another example Vamos agora para um outro exemplo, that is going to show us the same idea, que vai nos mostrar a mesma ideia, but in a time when they didn't have inspiration, mas num período de tempo em que eles não tinham a inspiração, which is our case today. que é o nosso caso nos dias de So, hoje. We're going to go back to the very beginning of time, let's say. Então, nós vamos dizer assim, vamos voltar ao início do tempo, Even before Earth was created. antes heaven. da Terra ser criada, vamos voltar para o tempo da história no céu. So in the beginning, Então, no início, we have God, nós temos Deus, and I'm going to say the Son, e eu vou dizer o Filho, Jesus. His name wasn't Jesus Jesus. yet, but Jesus, let's say. porque o seu nome não era ainda Jesus, mas vamos colocar dessa forma. So God and God the Father and the Son, Então, Deus o Pai, Deus o Filho, they were equal, right? eles eram iguais, certo? They were always equal Sempre foram iguais and on the same level. e estavam no mesmo nível. Now we have, like, right under God, E nós temos logo abaixo de Deus, we then have the cherub angel, temos o anjo querubim, Lucifer. que era o Lúcifer. And basically, when we look at the history, E basicamente, quando nós olhamos para essa história, so Lucifer got jealous of Jesus Lúcifer ficou com ciúmes de Jesus because he thought porque ele pensou that Jesus and him que ele e Jesus were on the same position, basically, estavam basicamente na mesma posição. had the same job, if we can say it like that. Tinham o mesmo emprego, se podemos dizer dessa forma. And so he didn't understand why then Jesus was the one who was going in meetings with God and he couldn't go. E ele então não entendia por que Jesus ia para as reuniões diretamente com Deus e ele não podia ir. He was like, why should he be able to go in those meetings and not me? We're E the eu same. dizia, por que eu não posso ir para essas reuniões, mas ele pode? He thought
that Jesus was like a cherub angel too. Porque ele achou que Jesus também era um anjo But that querubim. understanding wasn't all that there was. Mas esse entendimento não era tudo que existia. If you remember Patriarchs and Prophets, Se vocês lembrarem de Patriarcas e Profetas, or the story of redemption, ou a história da redenção, at one point God is summoning the whole universe. num ponto, Jesus é Summoning, calling the whole universe. está chamando o universo And to reaffirm the position of the Son. para reafirmar a posição do Filho. And when they receive that understanding, it's like an increase of knowledge. E quando eles entendem esse chamado, é como um aumento de conhecimento. So what they saw before, what Lucifer saw as them being equal, Então, o que eles viram antes, o que Lúcifer achava que era igual, wasn't the truth. He was a cherub angel. não era a verdade. Ele era sim um anjo querubim. Jesus was also a cherub angel. O Jesus também era um anjo querubim, But the equal of God. mas era igual a Deus. So that increase of knowledge on the role and identity of Jesus Mas esse aumento de conhecimento da identidade e do papel de Jesus were now presented under a different light. agora são apresentados sob uma luz And they had diferente. to make a choice. E eles então tiveram que fazer uma escolha. And we know that Lucifer rejected the increase of knowledge. E todos sabemos que understanding. Lúcifer rejeitou esse aumento de conhecimento. And so we're going to read the quotes from Patriarchs and Prophets, first chapter. Então, nós vamos ler citações de patriarcas e profetas. Vamos ler o primeiro capítulo. For translators, I'm just going to read the quotes in bold. So it's Patriarchs and Prophets 36, page 36 in English. Então, é Patriarcas e Profetas 10.3. So first sentence. The King of the universe summoned the heavenly hosts before him so that in their presence he might set forth the true position of his Son and so the relation he sustained to all created beings. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para em sua presença apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres Halfway through the criados. paragraph in bold. Before the assembled inhabitants of heaven, the king declared that none but Christ, the only begotten of God, could fully enter into his purposes, and to him it was committed to execute the mighty counsels of his will. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar ou entrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. So next paragraph, it says the angels joyfully acknowledged the supremacy of Christ. E no próximo parágrafo diz, os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo. So then it goes on to explain the struggle that goes on in Lucifer's heart. Então ele continua explicando a dificuldade que estava acontecendo no coração de Lúcifer. And at the end it says, he was beloved and reverenced by the heavenly host. Angels delighted to execute his commands, and he was clothed with wisdom and glory above them all. Yet the Son of God was exalted above him as one in power and authority with the Father. He shared the Father's counsels, while Lucifer did not thus enter into the purposes of God. Why, questioned the mighty angel, should Christ have the supremacy? Why is he honored above Lucifer? No final do parágrafo diz, era amado e reverenciado pelo exército celestial. Anjos se deleitavam em executar suas ordens e ele estava revestido de sabedoria e glória, mais do que todos eles. Contudo, o Filho de Deus era mais exaltado do que ele, sendo um em poder e autoridade com o Pai. Partilhava dos conselhos do Pai, enquanto Lúcifer não entrava assim nos propósitos de Deus. Por quê? Perguntava esse poderoso anjo. Deveria Cristo ter a primazia?
Por que que ele é mais honrado que Lúcifer? So here Lucifer is thinking, okay, Christ got promoted above me. Então aqui Lúcifer está pensando, ok, então Cristo foi promovido e está acima de mim. But obviously we know that at that meeting, Mas obviamente que nós sabemos que nessa reunião nothing changed in Christ's position. nada mudou da posição de Cristo. Christ was always God's equal. Cristo sempre foi igual a Deus. But it was their understanding that grew. Mas foi, na verdade, o aumento de conhecimento que All foi that they crescendo. saw Tudo aquilo que eles viram was not all that there was. não era tudo que existia. And now they had to take they had to take God's word on it. E agora eles tinham que confiar na palavra de Deus em relação a isso. So in the same way, Então, da mesma forma, that first idea, the A, essa primeira ideia, esse modelo A, is only a portion of what is actually. apenas é uma porção daquilo que existe ou aquilo que foi. And the second one, the B, E a segunda opção, que era o ponto B, is not in opposition to A. não está em oposição ao ponto A. That's why I said at the beginning it's in complement. Por isso que eu disse no início que é algo complementar. Now, the understanding we make of A is what is false. Agora, o entendimento que nós temos do A, isso é o que é o falso. Because we think that because A says man plus woman, Porque nós achamos que, porque o A diz homem e mulher, we think that therefore the opposite, or man plus man, woman plus woman, nós achamos que o oposto, que é homem com homem, mulher com mulher, is false. é falso. We think that because we only see A, Nós achamos isso porque nós apenas conseguimos enxergar o A, therefore B is false. então nós achamos que o B é falso. And that's where we're wrong on that topic. E é aí que nós erramos em relação a esse tópico. A doesn't negate B. A não nega o B. A plus B A mais B is a full understanding of marriage. é o entendimento completo do casamento. And is the understanding that we are receiving today. E é esse o entendimento que nós estamos recebendo nos dias The de hoje. new message that God is giving us through B A mensagem nova que Deus está nos dando através do ponto B isn't there to negate or to oppose A. não está aí para negar ou se opor ao ponto A. So that's why we need to go forward in the increase of knowledge. Por isso que nós precisamos avançar no aumento de conhecimento. Now, the topic of homosexuality isn't over. Agora, esse tópico de homossexualidade não It's terminou, still in development. mas ainda está em desenvolvimento. But I want to ask you E eu quero questioná-los, to finish. para a gente poder terminar. What actually scares you in that topic? O que é que realmente te assusta em relação a esse tópico? To those who are struggling forward to advance, Para aqueles que estão com dificuldade em avançar, ask yourself that question. questione a si mesmo And ask yourself why. e questiona por quê. Is it because the Bible says it's an abomination? Será que é porque a Bíblia diz ser uma abominação? So therefore we can't go forward without a Bible verse. Então a gente não consegue avançar sem esse verso bíblico? For many people, I think that that's the problem. E eu acho que para muitas pessoas esse é o verdadeiro problema. So if that's your problem, Mas se esse é o seu problema, let me tell you, your issue isn't with homosexuality. deixe-me dizer que o seu problema não é em relação à homossexualidade. Your problem is actually with our entire message O seu problema é, na verdade, toda a mensagem. and how this movement relates to the Bible. E como essa Bíblia, ela se relaciona com a Bíblia. Because if you Esse don't movimento, understand how perdão. methodology works Porque se você não entende como funciona a metodologia and how we relate to inspiration, both Bible and Spirit of Prophecy, e como a gente se relaciona com essa metodologia dentro, you da can't profecia accept bíblica, many truths in this movement. você não pode aceitar muitas das verdades desse movimento.
So all these years since 1989, Então, todos esses anos, desde our 1989, message was building up so that we can understand this topic today. a nossa mensagem estava sendo construída para que a gente hoje pudesse entender esse tópico. And so many people don't really see the interest of studying methodology. E muitas pessoas não veem o interesse de estudar It's not metodologia. personal to them, it's abstract. Não é algo pessoal para essas pessoas, é algo substrato. They don't really pay attention to it. Eles não prestam atenção a isso. But then, when we get to conclusions Mas depois, quando nós chegamos a algumas using that conclusões, methodology, usando essa metodologia, they're all asking, todos questionam. wait, how can you say that? Como é que você consegue dizer isso? The Bible says. A Bíblia diz. Well, let me tell you that you just skipped 30 years of movement teaching. Então, deixa-me dizer que, nesse caso, você acabou de pular 30 anos do ensinamento desse movimento. Elder Perminder also often faced that issue. Várias vezes o ancião Parminda se depara com esse problema. Often when we ask him questions, Várias vezes, quando a gente o questiona, he takes a long time to answer. Like, ele gives toma a long muito answer, is what I tempo mean. para responder. O que eu gives a quero long answer. dizer é que ele dá uma resposta muito comprida. And people don't understand. E as pessoas não entendem. They want the answer. As Period. pessoas querem a resposta e ponto. They don't want the journey, the explanation it takes to understand the answer. Mas eles não querem passar pela jornada que nos leva até a resposta. And then when they're surprised, E depois, quando elas se surpreendem when the answer that he gives de quando a resposta que ele dá is not what they were expecting or what they agree with, não é aquilo que eles esperavam, aquilo com que eles concordam, and you didn't, basically they're not following through the logic. basicamente eles não estão seguindo a lógica. Now remember, I said at the beginning, it seems like those topics that are coming through don't have a foundation. E lembre-se, eu mencionei no início que às vezes parece que esses tópicos que estão agora chegando parece não ter lógica, não ter fundamento. And basically, Basicamente, when I go in town during the week, durante a semana, quando eu estou na cidade, I pass in front of a construction site for a bank. eu passo em frente a um lugar que está em construção, And now that para ir ao site's banco. been in construction for a very long time. E esse lugar está sendo construído já há bastante tempo. And I was discussing with someone how it seems like nothing's getting done. E eu estava falando com alguém, parece que nada está sendo feito nessa construção. And then suddenly in seconds, everything goes up. E depois do nada, em alguns segundos, parece que tudo já está construído. That person told me E a pessoa me disse, it's because the foundations take time. é porque as fundações demoram. Well, if you don't have those foundations, that methodology, E se você não tem essas fundações, que é essa metodologia, you're not going to understand você não vai conseguir entender when all the levels are coming up so fast or appearing to come up so fast. quando todos os níveis parecem estar subindo tão rapidamente. So my last encouragement for you, if I can say it, Então, o meu último encorajamento para todos vocês, se é is que eu if you posso have mencionar, questions, é, se você tem perguntas, maybe go back in methodology and it's going to answer most of them. talvez volte atrás na metodologia, que isso vai responder a maioria das suas perguntas. And study it. E estude isso. Because they're, for us, they are our basis to understand this dispensational message. Porque para nós, essa é a nossa base de entender essas mensagens fundamentais. I hope this allowed you to understand the link between this topic and methodology. Eu espero que essa apresentação te tenha feito entender o link sobre And a little bit esses tópicos how we can relate or not relate to inspiration. e um pouco de como a gente pode se relacionar ou não com a inspiração. Regarding dispensational issues. Independentemente de problemas dispensacionais. I invite you to kneel for prayer. E eu convido-os a ajoelhar para uma oração. Dear God,
Querido Deus, I want to thank you for the message that you give us. eu quero te agradecer pela mensagem que o Senhor nos dá. And Lord, as many people are still struggling with the whole understanding of it, E, Senhor, muitas pessoas ainda estão lutando ou tendo dificuldade com esse I pray that you may entendimento. lead them to your methodology. E eu peço que o Senhor os guie até a tua metodologia. Because as we saw, Porque tal como nós vimos, it's our basis, is what answers so many questions. essa é a nossa base que responde a tantas das nossas perguntas. Lord, I pray that you may be with each one of us right now. Senhor, eu oro para que o Senhor esteja com cada um de nós nesse momento. Bless this Sabbath day Abençoe esse dia de sábado and all the next presentations that are going to take place. e todas as próximas apresentações que ainda irão acontecer. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.